Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, para quem está acompanhando aqui todos os dias de segunda a sexta, nossa leitura diária, sabe que acabei não colocando ontem o vídeo da leitura diária, né? Isso aconteceu porque adoeci, fiquei muito ruim mesmo, de saúde, não estava muito bem, sem condições nenhuma de gravar o vídeo aqui, leitura diária para vocês. Mas hoje estou aqui de volta, graças a Deus estou erguida, para a honra e glória de Deus que tem me sustentado. E vamos dar continuidade aqui na nossa leitura diária. Independente do que acontecer, vamos seguir firme com o nosso propósito. Um propósito que veio do coração de Deus para a nossa vida. Vamos conseguir finalizar a nossa leitura diária por essas semanas, hein? Então, fica aqui todos os dias comigo, ouvindo as leituras da palavra do Senhor. Bom, quem está aqui comigo acompanhando sabe que estamos já com 96% da Bíblia lida. Falta bem pouquinho para terminarmos a leitura. Isso mesmo, a leitura da Bíblia inteira, por completo. E que bom que você está fazendo parte disso. Bom, vamos já começar com as leituras diárias, para não tomar muito do seu tempo. Então, feche os teus olhos, vamos orar para iniciar as nossas leituras. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te dou graça, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Me perdoa. Perdoa, Pai, os meus pecados, minhas falhas não são nada, Senhor. Nem ninguém sem ti, sem a presença do teu Espírito Santo. Que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos dando força, nos dando saúde, nos dando graça, em nome de Jesus. Ser conosco. Amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Jó, capítulos 4 ao 7, Salmos 99 e Apocalipse, capítulo 11. Jó, capítulo 4, diz assim. Elifaz. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a aparecer? Onde os íntegros sofreram destruição, pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir, rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio, em meio a sonhos perturbadores da noite. Quando caí sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim, e fizeram estremecer todos os meus ossos. O espírito roçou meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. E ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos, e os causa e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó. Só são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados. Perecem para sempre, sem ao menos serem anotados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas, e eles morrem sem sabedoria? Capítulo 5. Clame se quiser. Mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi o insensato lançar raízes, mas de repente sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem no chão. No entanto, o homem nasce para dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes Ele os exalta e traz os que proteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles e as maquinações dos astutos.
são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-o das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança, e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 desgraças ele os livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens de sua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva na terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Capítulo 6. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, viriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas, as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem, se tiver capim. Muge o boi, se tiver forragem. Come-se sem sal uma comida insípida. E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, nesse tipo de comida. Causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concede o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar-me a mão protetora e a eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável, de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se já não tenho futuro? Acaso eu tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? O homem desesperado deve perceber a compaixão de seus amigos. Muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher. Mas quem param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água, as caravanas de Temar, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção, pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam minha terrível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhes pedi que me desse alguma coisa, ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim, ou que me livrassem das mãos do inimigo, ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensine-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras, mais o que provam os argumentos de vocês. Vocês pretendem corrigir o pedido e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão. Não sejam justos, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Capítulo 7. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como um escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como um assalariado esperancioso pelo pagamento. Assim me deram meses de ilusão, e noite de desgraças me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando quanto vai demorar para eu me levantar. A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo cores. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão. Chega ao fim, sem nenhuma esperança. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sonho. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece. Assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar.
a sua habitação não mais o conhecerá. Por isso, não me calo. Na aflição do meu espírito, desabafarei. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas. Sou eu, o mar. Eu, o monstro das profundezas. Para que me ponhas sob guarda, quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa. Nem mesmo aí, mesmo aí minhas sustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhe dê importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o prove a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, e tu me procurarás. Mas eu já não existirei. Perdão. Salmo de número 99. Salmos de número 99. Salmo. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo, Rei poderoso, amigo da justiça. Estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre os que invocam o seu nome. Eles clamam pelo Senhor, e ele lhe respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhe respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se, voltados para o seu santo nome, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Apocalipse, capítulo 11. As duas testemunhas. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá, e meça o templo de Deus em um altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisaram a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá um fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuramente é chamada Sodoma e Egito, onde também foram crucificados seu Senhor, durante 3 dias e meio. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros. Pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que disse, subam para cá, e eles subirão para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Perdão. Os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso,
que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali houve vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Peço perdão, qualquer coisa, e amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.